estou lendo o estudo do Novo Testamento, o desenvolvimento da doutrina do Novo Testamento. Walter L. Liefeld, página 1467. Ler o Novo Testamento é fazer uma emocionante jornada de descobertas. O ponto de partida é, nas palavras de Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1.1. O final da jornada é a perspectiva da qual o cristão olha adiante e exclama: "Vem, Senhor Jesus." Apocalipse 22:20. A jornada é realizada com a confiança de que, após séculos de comunicação fragmentada, Deus falou de forma definitiva em seu Filho. Hebreus 1.1. Essa palavra por meio do Senhor Jesus Cristo e acerca dele precisa ser interpretada, à medida que a Igreja em crescimento está cada vez mais capacitada a compreender seu significado. João 16:12-15. A história da redenção atingiu seu clímax em Cristo, que acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:12. Mas a mensagem da cruz não somente tem de ser levada a todo o mundo, ela deve ser compreendida em todas as suas implicações e aplicada à vida cristã. O evento central da história não está no futuro, mas no passado. Hebreus 9:28. Mas em vez de viver num mundo novo, com inimigos derrotados e o pecado restrito, uma expectativa messiânica popular. O cristão agora é cidadão de dois mundos, um habitante de duas eras, diariamente esperando a consumação futura. A composição, de fato, do Novo Testamento ocorreu em somente uma fração de tempo abarcado pelo Antigo Testamento, mas o progresso doutrinário contra um pano de fundo de circunstâncias em transformação extraordinário. O Evangelho de João, que em si revela novas dimensões de cristologia desconhecidas nos evangelhos sinópticos, relata uma promessa do Senhor Jesus acerca desse desenvolvimento de doutrina. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16:12. Ao dizer que os discípulos ainda não podiam suportar essa verdade adicional, Jesus provavelmente tinha em mente, em parte, o fato de que eles precisavam da experiência encorajadora de testemunhar de sua ressurreição depois da experiência triste da cruz. Eles também precisavam receber o Espírito Santo no Pentecoste, que levaria para sua experiência a realidade da verdade que ele lhes ensinaria. Certamente era verdade também que o significado dessa revelação adicional só poderia ser compreendido à medida que os discípulos experimentassem as oportunidades e problemas das primeiras décadas cristãs. O Novo Testamento, então, assim como o Antigo Testamento, contém uma revelação progressiva dada por Deus em diversos contextos de experiências. Algumas das mais importantes afirmações doutrinárias são inseridas como respostas a perguntas como João 14:5-9, ou a problemas como Filipenses 2:1-13. A própria Igreja em crescimento estava cheia de perguntas e proveu tanto a ocasião quanto o contexto para uma teologia em desenvolvimento. Ao levarmos este fato em consideração, no entanto, precisamos evitar algumas concepções errôneas
correntes. Não podemos dizer, por exemplo, que a Igreja criou os ensinos de Jesus, como às vezes se afirma com base em estudos da crítica da forma. O estudo do contexto em que os evangelhos foram formados nos ajuda a compreender a seleção e a forma dos ensinos de Jesus, mas isso é algo totalmente diferente de afirmar que a igreja primitiva formulou o material para suprir as suas necessidades e introduziu isso posterior e artificialmente à vida de Jesus. Da mesma forma, não se pode pressupor que o progresso da doutrina do Novo Testamento seja a mesma coisa que um desenvolvimento evolutivo. Às vezes foram feitas tentativas de colocar o conteúdo do Novo Testamento em uma escala linear que se estende desde os simples princípios dos ensinos de Jesus nos sinóticos até a teologia mais elevada de João e das cartas posteriores. Certamente houve um amadurecimento de pensamento, mas estudos recentes têm destacado tanto a profundidade da teologia da igreja inicial em Jerusalém, quanto a data antiga de grande parte do material do Novo Testamento. Um desenvolvimento linear simples fica, portanto, descartado com base no fato de que diversos aspectos da verdade divina estavam se desdobrando simultaneamente em muitos lugares e circunstâncias diferentes. As perguntas feitas pelos pagãos em Éfeso, pelos cristãos recém-convertidos em Corinto e pelos judeus em Jerusalém exigiam formulações diferentes da mensagem cristã. O reconhecimento desses diversos matrizes, no entanto, gerou outras hipóteses insatisfatórias. Os postulados da escola de Tübingen com relação a uma antítese entre Pedro e Paulo ainda não foram completamente abandonadas. A ideia de que Paulo tenha sido significativamente influenciado pelo pensamento helenístico e pelas religiões de mistério também ainda é fomentada, apesar do fato de que a pesquisa ter demonstrado o exagero e os anacronismos inerentes a algumas das comparações sugeridas. As igrejas dos gentios não se desenvolveram em isolamento da igreja de Jerusalém e de sua influência. Também as diferenças entre o judaísmo da Palestina e o judaísmo da diáspora são agora reconhecidas como muito menores do que se pensava antes, especialmente à luz da ampla helenização da Palestina. Ainda precisamos observar também que foi exatamente o sucesso da missão cristã na penetração em estágios além do judaísmo da Palestina na diáspora e depois no mundo pagão que exigiu reformulações da mensagem. A reconstrução realista do processo de desenvolvimento deve, então, levar em consideração tanto a unidade quanto a diversidade da vida e pensamento do Novo Testamento. Os teólogos há muito buscam um tema unificador no Novo Testamento, como, por exemplo, o amor ou o reino. A ênfase recente é dada à história da salvação, compreendida corretamente, com os atos redentores de Deus na história e sua interpretação das Escrituras. Esse não é somente um tema, mas uma realidade histórica da qual a Igreja estava, na verdade, participando. Certamente, o nosso Senhor Jesus Cristo é Ele mesmo o ponto focal de todo o Novo Testamento. A Igreja primitiva foi desafiada a explicar a implicação da sua mensagem não somente com relação à pessoa de Cristo, de sua morte, ressurreição e ascensão, mas também a sua
existência como igreja, sua identidade, missão e destino. A natureza do desenvolvimento. Como podemos traçar os estágios do desenvolvimento da doutrina do Novo Testamento? Uma forma, evidentemente, é estudar os livros sucessivamente na sua ordem canônica. Esse foi o método adotado nas famosas conferências de Bampton, realizadas há mais de 100 anos por Thomas Dehane Bernhardt, intituladas na sua forma publicada The Progress of the Doctrine in the New Testament. Ele escolheu essa abordagem, como explica o seu prefácio, em preferência a uma análise do desenvolvimento de doutrinas específicas. Ele começa pelo contraste entre os evangelhos e o restante do Novo Testamento, afirmando que naqueles Cristo é a fonte da doutrina, neste ele é o tema. Os evangelhos, ele sugere, criam um sentimento de necessidade, dão uma garantia de revelação por vir, provêem um depósito inicial de material em que se pode fundamentar o restante e fornecem uma proteção para o desenvolvimento posterior. Essa abordagem tem o seu valor no fato de que honra a ordem canônica e apresenta ideias úteis para a pessoa que lê os livros do Novo Testamento consecutivamente. A doutrina pode assim ser estudada livro por livro e por autores para ver suas contribuições teológicas individuais. O breve resumo a seguir será suficiente para ilustrar este ponto. Começando com os evangelhos, percebemos que cada um deles é uma composição teológica distinta, um fato destacado novamente pelos estudos mais recentes, depois de longa negligência por aqueles que enxergavam os evangelhos, principalmente como reformulações editoriais das tradições acerca de Jesus. Mateus, ao apresentá-lo como o Messias prometido, não se fundamenta apenas em predições específicas do Antigo Testamento, mas emprega um método de interpretação que era comum na época para mostrar que em Cristo o completo significado da história do Antigo Testamento, especialmente do Êxodo, é realizado. Até mesmo a ordem em que ele apresenta os ensinos de Jesus reflete sua orientação segundo métodos de ensino dos judeus. Ele mostra o Senhor Jesus como o que dá significado final à lei e como aquele que introduz o reino. O Evangelho de Marcos, uma obra mais curta e provavelmente anterior, é um evangelho de ação. O Filho do Homem realiza curas, tentando evitar a identificação pública com o conceito popular e inadequado do Messias. A sua morte pelos pecadores é claramente predita diversas vezes, e uma grande parte do livro descreve esse evento. Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, amplia os atos soberanos de Deus em Cristo por meio do Espírito Santo, em direção à realização da sua vontade na propagação do evangelho por meio da igreja. João, o discípulo amado, combina uma ênfase no fato de Cristo ser o Filho de Deus, para o qual apontam claramente muitos sinais ou milagres confirmatórios, com destaque para a sua verdadeira humanidade. Ele é o enviado que tanto desceu à terra quanto subiu novamente, cujo amor e poder são realizados agora entre os homens pelo Espírito. Esses temas são encontrados nas cartas, como também no Evangelho de João. Entre as doutrinas desenvolvidas nas cartas de Paulo estão as de Deus como Criador, justo e misericordioso, de Cristo como Filho e Redentor,
o Espírito Santo como uma força motivadora e poderosa na vida do crente, do Evangelho da graça, da igreja e do lugar dos judeus e de sua herança. Hebreus trata mais da religião judaica e da superioridade de Cristo e de sua obra sobre tudo o que tinha de ser dito. É feito nos dias da lei e dos profetas. Tiago confirma a doutrina bíblica de Deus, de sua palavra e da responsabilidade humana, e mostra que uma fé professa que não é substanciada por obras não é fé nenhuma. Pedro, escrevendo sob a pressão e no contexto da incredulidade da época, mostra o que realmente tem valor nessa vida. O próprio Cristo, sua morte, seu exemplo, sua palavra e suas promessas. Os últimos escritos do Novo Testamento destacam a importância da doutrina sadia, da vida santa e da esperança inabalável na volta prometida de Cristo. Esse desenvolvimento da doutrina do Novo Testamento está fundamentado nos ensinos de Jesus, junto com orientações que ele mesmo deu durante o seu ministério e talvez especialmente a sua instrução pessoal aos discípulos entre a ressurreição e a ascensão. Precisamos levar em consideração, no entanto, embora os evangelhos preservem essas obras fundamentais do Senhor Jesus, que eles não foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. Tampouco estão em ordem cronológica os outros livros do Novo Testamento. Por isso, a leitura consecutiva do Novo Testamento não transmite o desenvolvimento doutrinário como de fato ocorreu na igreja primitiva. Uma análise dos livros em sua ordem não é, portanto, uma ferramenta completamente adequada para o estudo e desenvolvimento da doutrina. Uma abordagem alternativa é a consideração de doutrinas individuais. No entanto, fica logo evidente que o Novo Testamento não apresenta um tratamento sistemático da doutrina, tampouco podem as doutrinas individuais ser isoladas uma das outras ou da vida e das necessidades crescentes da igreja primitiva.